notícia de jornal pode ser um bom começo para uma ficção, assim como a vida de alguém é muito inspiradora para escritores. Capítulos da nossa história podem se tornar páginas de um livro de ficção. Pois é sobre isso que eu falo aqui com alguns exemplos, mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo se vocês gostarem, antes que a gente conte essas histórias. Desaparecidas, da Tess Gerritsen, faz parte da série Rizzoli Isles, que é o policial dessa autora, e aqui ela usa uma notícia de jornal que fala sobre tráfico humano nos Estados Unidos, a entrada de jovens garotas ilegalmente para serem escravizadas nos Estados Unidos. Mais ou menos isso, ou seja, é uma notícia que ela explora e cria uma trama. Essas desaparecidas são exatamente essas garotas, que vai ser o motivo da investigação da Rizzoli e da doutora Maura Iles. Então existe essa forma de pegar um fato e trazer à tona através de uma ficção. Continuo falando da Tess Gerritsen agora, o livro é O Jardim de Ossos. Aqui a questão é histórica. Ela volta para o século XIX, para uma pessoa que existiu de verdade. Oliver Holmes, que fez um tratado sobre febre puerperal, o mal que assolava os hospitais americanos, quiçá do mundo. Era infecção no parto, devido à contaminação que acontecia porque esses médicos faziam autópsias e não lavavam as mãos. Sim, isso ocorreu de fato. Oliver Holmes existiu e aqui ele ganha vida como um personagem dessa história. Claro que os demais personagens são fictícios, mas giram em torno desse fato que ela levanta, esse fato da medicina que ela traz numa ficção. Eu não consigo deixar de falar da Tess Gerritsen. Aqui vai mais um exemplo dela. Dessa vez é Valsa Maldita. Nesse livro, que mistura presente e passado, a gente vai ter, ao final, observações históricas. E aqui ela conta pra gente de onde ela tira uma parte desse romance, da história triste que aconteceu em Veneza, entre os anos de 1943 e 44, quando quase 250 judeus foram presos e deportados. Desse grupo, só 8 deles retornou para Veneza. O que aconteceu foi que eles foram levados para campos de concentração. Era a Segunda Guerra Mundial acontecendo. Então ela levanta esses fatos históricos e traz para a gente essa história numa ficção, onde ela costura essa realidade, o que aconteceu lá na época da Segunda Guerra, com o presente e vai contando isso pra gente. É uma história bem tocante e é possível a gente combinar fatos históricos. Outro escritor que faz muito isso é o Ken Follett. Ele tem toda uma sequência de livros baseados na Segunda Guerra Mundial, tem também na Primeira Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, enfim. Ele é um autor que também mescla fatos históricos com uma ficção. Mas eu vou trazer aqui uma outra autora americana, dessa vez é a Sarah Penner, e a sua Pequena Loja de Venenos, que eu adoro. Essa autora, e esse aqui é o romance de estreia dela. Se a gente for ao final, a gente vai encontrar uma nota histórica no livro que ela escreveu. Esse livro tem 2 linhas narrativas, uma no presente e uma no passado. E no passado, ela usa essa nota histórica para nos explicar esse contexto, que no século XVIII era muito comum mulheres, filhas e empregadas matarem os donos da casa envenenados. Na época, os venenos já eram conhecidos, o uso deles, pelo menos, já era conhecido, porém a detecção deles num exame, numa autópsia, não acontecia. Então, as mulheres
no seu desespero para algumas situações, para conseguir resolver suas questões, viam nos venenos uma alternativa de eliminar os homens que controlavam a vida delas, que tornavam a vida delas um inferno, coisas do tipo, que roubavam, enfim, essas mulheres usavam venenos. E aqui a gente vai ter uma história que esbarra nesse conceito, nesse fato que ocorria no século XVIII na Inglaterra. Então é bem interessante e é isso. Você mistura a realidade, uma realidade lá do passado, com uma ficção e você tem uma obra-prima. Eu adoro esse livro. É isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.